Bom dia. Bom dia. Eu disse que você deve tomar cuidado na hora de interpretar a Bíblia. Vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Muita gente lê o texto e inventa um significado para o texto, né? Ele diz que está interpretando. Por isso que eu disse, tomar cuidado na hora de interpretar. Muitas vezes você não precisa interpretar a Bíblia. Pessoal, a interpretação de texto básica que você aprende na escola já é o suficiente. Você lê o texto, entendeu o texto, é aquilo que ele está falando, né? Não tem que ficar procurando um significado misterioso do texto que de repente não fala. Você vai inventar alguma coisa e aí não é o que a Bíblia está querendo te dizer. Então, sempre que você for ler a Bíblia, lembra do que você aprendeu na escola, simplesmente. Eu sei ler, eu vou ler com atenção. Se eu não entendi, eu vou ler de novo. Se eu não entendi de novo, eu vou ler de novo. Eu lembro que muitas vezes eu dormi lendo a Bíblia no ar. Quando eu era criança, principalmente, eu estava lendo a Bíblia e eu não entendia o texto. Eu ia lendo, e de repente eu estava perdido. Eu acho que perdi a atenção. Volto, começo o capítulo de novo. Aí você começa a ler com atenção. E de repente você perde a atenção de novo, começa a pensar em outras coisas. Opa, já não sei mais o que eu estou lendo. Aí eu vou começar a ler de novo. Você tem que ler com atenção, né? Aí, não conseguiu entender? Guarda, pergunta para alguém depois, talvez ou simplesmente depois você vai esquecer. Mas a próxima vez que você estiver lendo a Bíblia e passar por aquele texto de novo, você já leu outros livros mais para frente, vão te ajudar a entender aquilo. Aí você está lendo, já vai começar a entender melhor. Terceira vez que você lê a Bíblia, você já vai entender muito mais coisa. A quarta vez você já vai. Não tem outro jeito, gente. Entender a Bíblia é ler a Bíblia toda, depois ler a Bíblia toda de novo, depois ler a Bíblia toda de novo, e de novo, e de novo. Não tem mistério, não tem segredo, não tem... É paciência, gostar de ler, gostar de estudar, e pronto. Depois você vai para a igreja e vai ouvindo mensagens na igreja, a vida inteira ouvindo mensagens, EBD, pregação, aí comparando com a Bíblia. E à medida que você vai envelhecendo, você vai entendendo a Bíblia. Agora as pessoas querem entender assim, né? É uma revelação, cai na sua cabeça que você vai entender. Ou você acha que você vai para um seminário, vai estudar 4 anos, agora eu sei a Bíblia. Mas é 40 anos para começar a entender, não é 4 anos. Ou os 4 anos focam para você desenvolver o quê? As técnicas para conseguir estudar por conta própria. Vai te ajudar, vai te dar ferramentas, vai te colocar em contato com pessoas com os quais você vai discutir e vai aprender mais rápido, vai te dar um salto. Não vai sair de 4 anos entendendo a Bíblia, né? Tem que ter paciência, tem que ter gosto, você tem que gostar da Bíblia. Você tem que gostar. E se você não gosta, você tem que aprender a gostar e pedir a Deus para gostar, porque é a palavra dele para você. Se você não gosta da palavra dele, você não gosta dele, porque você conhece Deus através da sua palavra, né? Vamos lá. Esaú e Jacó, eu separei para falar hoje. Nós falamos sobre a eleição de Jacó na semana passada. Hoje eu tinha separado de falar sobre o caráter de Esaú e Jacó, partindo do texto lá de Gênesis 25. Não sei se vai dar tempo de trabalhar Jacó, mas vamos pensar pelo menos Esaú, e conforme der tempo a gente entra em Jacó também, no caráter dele, algumas passagens que falam sobre o caráter dele e as experiências que ele teve com a sua família e com Deus, né? Primeiro, eu gostaria de começar com Esaú, o profano. Por que Esaú, o profano? Bom, porque ele era profano. Hebreus 12 diz que ele era profano. Hebreus 12, versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, Esaú era profano. Depois a gente vai pensar um pouco no que significa isso, dele ser profano, o que é profano, né? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo grupo que está aqui nessa manhã presente, simplesmente para buscar adorar o Senhor e buscar aprender da Tua palavra, Deus. Isso é algo que nos enche de alegria. Conhecer o Senhor, não tem nada mais prazeroso na vida do que isso, do que ser filho de Deus e conhecer o nosso Pai.
Obrigado por isso, obrigado pela tua revelação nas Escrituras, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Bom, profano, o que é profano? Alguém gostaria de falar? O que é profano? Corrupto é algo que os profanos costumam ser, mas você tem talvez uma definição que vai te deixar entender um pouco melhor do que é profano. Ele está ligado com o quê? Corrupção é um tipo de pecado. Tudo bem, os profanos nem sempre são corruptos, mas os corruptos são profanos. Profano, por exemplo, é que invade alguma coisa que não é dele. Um recinto. Isso é um corrupto. Um recinto onde ele não pode entrar, tudo ele bem. vai profanar. Tudo bem, um desrespeito, né? Ele não tem reverência, né? Ele não tem referência. Esse é um exemplo de alguém que profana um recinto que não lhe cabe estar ali, né? Então, ele não tem respeito por algo que é digno de respeito, ele profanou aquilo. No sentido religioso, e a palavra tem mais no sentido religioso, né? Ele não tem respeito com as coisas de Deus. Não dá valor. Na linguagem do mundo, vamos dizer assim, é uma pessoa que não é religiosa. Se você fosse, a gente não usa muito essa palavra no meio evangélico, né? Não é religioso, mas é uma pessoa que ele tem descaso por religião e pelas coisas de Deus. Ele é um profano, como Esaú. Por que Esaú era profano? Por que Esaú era profano? Ele não deu importância ao direito que ele tinha de primogenitura, né? Mas ele não gostava de dinheiro? E o direito de primogenitura dava dinheiro para ele. A primogenitura dava dinheiro para ele. Ele disse, eu estou com fome, de que me serve essa primogenitura aí? Ele estava com fome. Tá certo, irmão? Ele desprezou a primogenitura. A primogenitura dava direito à porção dobrada da herança, dava muito dinheiro para ele. Não, mas todo mundo gosta de dinheiro, até o profano. Mas por que ele então rejeita isso? O pai dele é rico. Quando o pai morrer, ele vai receber a maior parte. Só que o profano tem algumas coisas envolvidas nessa profanação da primogenitura, além do dinheiro, que nós vamos ver, tem uma série de bênçãos, e ele não ligava para isso. E talvez ele não acreditasse muito nisso, ou simplesmente não se apegou a isso. O profano, ele pensa no aqui e agora. Vamos colocar assim, o profano, de repente, ele até acredita em Deus. Pode até acreditar, mas ele não pensa muito nisso. Ele não tem muita certeza se Deus existe, se céu é inferno. Ele prefere arriscar, por quê? Porque ele pensa daqui agora. Agora eu quero me divertir, fazer as coisas que diz a Bíblia que Deus não gosta, mas eu gosto. Estou com vontade de fazer, eu vou fazer. Então ele pensa agora. Como eu, Esaú, estava com fome, estou com fome, de que me serve esse direito à primogenitura agora? Agora não me serve para nada. Aí quando meu pai morrer, nem sei se eu vou morrer antes do meu pai, né? Então ele é inconsequente, profano. Ele é inconsequente. Não pensa a longo prazo, não pensa no futuro, ele pensa agora. Então, o incrédulo muitas vezes é assim. Ele pensa, não sei se Deus que você está me falando existe, que vai me julgar, mas ainda sou jovem, eu quero aproveitar a vida, e depois, mais tarde, eu vou buscar Deus, né? Mas por enquanto eu queria aproveitar, experimentar as coisas e tal. Eu já ouvi isso de colega meu da faculdade, na época que eu fazia faculdade, e achei uma coisa tão insana. Eu falar de Cristo, e falar do juízo, e falar das coisas de Deus, a importância, ele não disse que não acreditava. Ele só falou, não, eu acho legal isso que você está falando, só que ainda sou jovem, tem tanta coisa que eu queria experimentar, depois eu vou pensar nessas coisas. Depois pode ser tarde demais. E segundo o texto de Hebreus, para Esaú, depois já era tarde demais. Quando ele quis a bênção, ele já tinha perdido, né? Então é essa a característica do profano, homem profano, mesmo conhecendo a verdade, ele opta pela mentira, ele escolhe a mentira, seja pelo motivo que for, ele escolhe o caminho errado, seja porque ele não quer pensar na morte, não quer pensar nessas coisas, ou porque ele não acredita, mas ele, de um jeito ou de outro, sendo profano, ele vai desprezar as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, né? E aí você tem, dentro do que Jacó, só lembrando a história, para quem não conhece, você tem Isaac, filho de Abraão, um homem muito rico, que tem 2 filhos gêmeos, só que o que saiu primeiro foi Esaú,
E Jacó saiu agarrado no calcanhar dele, né? E aí, mas não conseguiu sair primeiro. Jacó tentou sair primeiro, mas não conseguiu. Saiu Esaú é o primogênito, vai receber a maior parte da bênção, conforme o costume da época. Mas Esaú, que era caçador, um dia saiu para caçar, voltou da caça faminto. O Jacó estava cozinhando lentilhas e Esaú então pediu daquela comida. E o Jacó, esperto, falou: olha, me vende seu direito à primogenitura que eu te dou um prato de lentilhas. E aí o Esaú: de que me serve minha primogenitura? Me dá essa comida que eu estou desfalecendo aqui, com fome. E aí ele vendeu. O Jacó falou: me jura que você vai vender? Aí eu juro. Vendeu. Tá, então esse era o contexto. E o que estava ligado com essa bênção? Então nós falamos que tem dinheiro envolvido na história. O que mais que está envolvido na história dessa bênção da primogenitura que ele desprezou e que Jacó estava tão interessado nisso? Isso é um plano de Jacó. Ele provavelmente já estava sonhando com essa primogenitura há muito tempo. Ele aproveitou a ocasião e agarrou. Então, o que Esaú desprezava, Jacó, com a sua malícia, ele queria adquirir. O que tinha nessa primogenitura, além de porção dobrada da herança? Alguém sabe? O que ele ia ganhar como primogênito? Uma coisa, mais do ponto de vista espiritual. Quando Isaac abençoa seus filhos, ele abençoa primeiro Jacó, depois ele vai abençoar Esaú. O que ele promete para Jacó? Que Jacó ia dominar sobre a geração de Esaú. Exatamente. Ele ia dominar sobre o seu irmão. Então, não só ia ter mais dinheiro agora, o meu pai vai morrer e vai me dar mais dinheiro. Tinha uma promessa para o futuro de que a sua geração vai ser a mais poderosa. Não só entre os inimigos, mas também dentro da casa. Você vai dominar sobre os seus irmãos, ou sobre o seu irmão. E isso através das gerações. E, mais uma coisa, você tem a linhagem do Messias vindo desse primogênito. Aquilo que Deus prometeu para Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e você vai receber a terra de Canaã, você vai ser abençoado e vai dominar sobre os seus inimigos, e de ti também em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Salvador virá de Abraão, e virá de Abraão por meio daquele a quem ele abençoar. Eu já falei isso da outra vez, não é Ismael, é Isaac. De Isaac vem o Salvador. Aí Isaac tem dois filhos, é Esaú e Jacó. Isaac queria que o Salvador viesse de Esaú, porque ele é o mais velho, mas Deus disse que vai vir de Jacó. Isso é muito importante do ponto de vista espiritual. Você tem Gênesis 27, olha só, quando já o Isaac vai abençoar Jacó, já no fim da vida de Isaac, mais tarde, ele fala no versículo 28, Gênesis 27, 28, assim pois, Isaac abençoando Jacó, mas Isaac era cego, ele pensava que estava abençoando Esaú. Ele fala: assim pois te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra abundância de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações se encurvem a ti, sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Era muito importante você ter essa bênção. Você ia ser o chefe da família. E as bênçãos de Abraão sobre ele, você vai ver no capítulo 28, versículo 4, que Isaac depois abençoa Jacó, dizendo: e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então aqui, já depois, quando Isaac já descobriu que era Jacó que tinha roubado a bênção, ele continua abençoando. Deus falou que era Jacó, então está abençoando. Vai ter a terra, vai ter todas as bênçãos de Abraão. Então, o Esaú perdeu tudo isso. Depois a gente vai ver a reação do Esaú. Mas tem uma outra pessoa no Velho Testamento que também perdeu a sua primogenitura e perdeu uma série de bênçãos. E eu não creio que os irmãos vão lembrar, eu não lembrava essa pessoa.
Mas, Foi Rubem. olha só. Eu acho que os irmãos não vão lembrar. A irmã Catarina tem a memória muito aguçada. É o Rubem. É Rubem. Ele perdeu a primogenitura. Por que ele perdeu a primogenitura? O Rubem? Isso. Também está afiado, irmão. Vamos ver essa história. Rubem é o outro, agora já filho de Jacó. Filho de Jacó. Ele teve 12 filhos, e Diná, como filho, mas ele desprezou não, ele perdeu. Não é que ele desprezou. O Rubem era o primogênito, mas ele perdeu por causa do seu pecado, por causa da sua imoralidade. Gênesis 35, 22. Gênesis 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, que é o Jacó, que é Israel, né? E Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. Então, primeiro, por que Israel tinha uma concubina, né? Não era para ter concubina? Ele já tinha 2 esposas, já era demais para ele, né? Brigava por causa dele, disputava o marido toda noite, e ele ainda tinha concubina. Mas, bom, dentro desse pecado de Jacó, de Israel, de ter uma concubina, aí você tem Rubem, que até vou dizer assim, com um exemplo desses do pai, o comportamento do filho até que dá para entender, né? Ou se o pai é imoral, por que o filho não vai ser imoral, né? Então você tem um filho imoral que dorme com a concubina do pai. Escândalo. Mas enfim, aconteceu e já passou. Irmão, às vezes as pessoas, não sei se todos entendem o que é concubina. Concubina é a mulher que não é esposa, só serve para relação sexual, né? É basicamente isso. É a amante dele. Mas é meio que uma amante oficial, né? Assim, é reconhecido na cultura da época. Você tem a esposa, que é quem vai receber o amparo, a herança, vai cuidar dos filhos, etc. E você tem a mulher, que a esposa vai cozinhar, etc. E a concubina serve só para sexo, né? Basicamente é isso. Enfim, e aí você tem esse pecado acontecendo na família de Jacó, e o Rubem comete é um tipo de um incesto, né? Não é a mãe dele, mas é a concubina do pai. Aí você tem, lá no capítulo 49 de Gênesis, 49 de Gênesis, Jacó, já no fim da vida, ele vai fazer o que o Isaac fez com ele, quando o Isaac estava no fim da vida, abençoou. Então, Jacó tinha 12 filhos para distribuir a bênção, e ele vai dizer o que vai acontecer com cada um. Essas bênçãos são proféticas também. Elas não são só o desejo de quem está pensando, né? Eu desejo que Deus te dê isso, aquilo. Igual a gente fala, né? Que Deus te abençoe. E a gente vai orar por uma criança, que essa criança tenha saúde, que essa criança seja do servo de Deus. Sim, nós desejamos e rogamos a Deus por isso. Não confunda esse tipo de bênção com essas bênçãos que nós estamos lendo aqui dessa época. Essas bênçãos são diferentes. Porque essas bênçãos, elas são feitas com base em uma promessa que Deus já deu. Tá? Deus já revelou que por meio do primogênito vai vir isso. Então, quando o pai declara no fim da vida, olha que vai acontecer isso com você, é porque vai acontecer. Por quê? Porque já é uma profecia, não é só um desejo que eu, em nome de Jesus, eu rogo, etc. Não, já está determinado. Deus já revelou e vai acontecer, tá? Então é uma bênção muito importante. E você tem sobre Rubem, ele fala lá, então 49, versículo 3, por exemplo. E Rubem, Jacó vai falar com ele: tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Provavelmente era o mais alto e o mais forte dos filhos. Inconstante como a água, não serás o mais excelente. Primeiro diz, você é o mais excelente. Naturalmente falando, você é. Você é o mais forte, você é o primeiro, fruto da minha juventude, né? Mas, por causa da sua inconstância, a bênção da sua não vai ser a mais excelente.
porquanto subiste ao leito de teu pai. Você dormiu com a minha concubina. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Pronto, ele primeiro determina isso, olha, você não vai ser o primogênito, você não vai receber a bênção de primogênito. E ele vai dizer quem vai receber. Quem vai receber? Dos 12 que ele tinha, quem recebeu a primogenitura? Eu? Posso falar? Pode falar. Ninguém quer falar? José, muito bom, irmão. Quem mais? O Maia falou outra coisa. Eu ia falar. Então fala. Judá. Então são os dois, tá certo. É Judá e José mesmo. Mas quem é o primogênito? Primogênito é um só. Mas Jacó distribuiu a bênção entre os dois. Veja só o que ele diz. Ou então, primeiro só para confirmar que ele fez isso mesmo. Depois a gente volta aqui no 49. Eu vou abrir lá no 1 Crônicas. 1 Crônicas, versículo 5. Eu achei que essas perguntas eram difíceis. Os irmãos estão muito afiados. 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2. 1 Crônicas, depois de 2 Reis. 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2. Os mais jovens aí que estão ouvindo, olha, a senhora, o senhor sabe tudo de Bíblia, né? Então tem que prestar atenção, tem que ler a Bíblia, não tem jeito, não aprende a Bíblia, se não lê a Bíblia em casa, não vão frequentar os estudos bíblicos, senão quando você for velho, você não vai ter o que passar, vai passar vergonha. 1 Crônicas 5, versículos 1 e 2. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Então, vou dar o crédito ao irmão Manuel. O José, foi irmão Manuel ou foi irmão Silvio? Tá. Então, José é oficialmente o primogenitura, então passado a primogenitura para José, mas a bênção de primogênito do ponto de vista espiritual, de onde virá o rei, ele, em vez de passar para José, ele passou para Judá. É o que diz Crônicas. Ele quebrou a bênção em duas. Tá, então vamos dizer, a maior parte do dinheiro foi para José e seus filhos Efraim e Manassés, mas o rei virá de Judá. O leão é da tribo de Judá. Então o rei dos reis vem de Judá. Essa parte da bênção do primogênito ele deu para Judá. Por que Judá? Porque José, bom, José eu entendo, né? O José era aquele sonhador que Deus abençoou. Judá, você não tem tanta informação assim a respeito da vida espiritual de Judá como você tem de José. Eu entendo porque José seria o escolhido para ser o primogênito, mas por que Judá, como aquele de onde viria o Messias, que tem mais 11 para escolher, né? Menos o Rubens, menos José, então mais 10, mas o texto diz Judá. Então Deus escolheu Judá para ser de onde viria a tribo o Messias, né? Da tribo de Judá. Então, se você voltar no Gênesis 49, agora, tendo isso em mente, né, que já de Crônica já me disse, a primogenitura vai para Judá e para José. Então aí quando você volta lá no Gênesis 49, você percebe isso quando Jacó está abençoando seus filhos. Ele diz no versículo 8 do Gênesis 49, ele diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Opa, parece que Judá também é primogênito, né? Então tem distribuído aqui em termos de poder. Em termos de poder vai para Judá. Em termos da herança vai para José. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu, em curvas e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Quem é Siló? Quem é Siló? Quem é Siló? É esse? Não sei. Siló é um lugar, não é?
Não. Ele diz, você não se... até que venha Siló. O lugar não vem. E aí eles se congregaram. O Siló é o Messias. Todos os rabinos judeus e os teólogos cristãos têm esse consenso de que Siló aqui só pode ser o Messias. Por isso que eu gosto da escola dominical. Tem 64 anos de aluno da escola dominical e não sabia quem que é Siló. Então, é bom. Ainda tem alguma coisa, né? A Bíblia sempre tem algo novo para nós. Você lê a mesma passagem 20 vezes, você sempre tira coisas novas. Alguém falou? Ah, sim. A quem o quê? Até que vem aquele a quem ele pertence. Então, também é um nome misterioso, né? Provavelmente ele tentou traduzir o significado da palavra Siló a partir da raiz do original, mas em geral esse é um termo discutido entre os teólogos e entre os rabinos também, o que significa a palavra, não é tão claro. Mas todos o significado, assim, a palavra em si, etimologicamente talvez seja difícil você dizer o que significa, mas o sentido profético é claro, é o Messias. Existe um vencedor que vem da linhagem de Judá. Então, a ele os povos se congregarão. Os povos se congregaram a Jesus? Se congregarão ainda. Congregamos até. Se você for perguntar se os muçulmanos que bombardearam Paris essa semana se congregaram a Jesus, não. Eles são milhões e talvez bilhões de pessoas hoje, né? Não sei se bilhões ou mais de 1 bilhão talvez sejam de países muçulmanos hoje em dia. Estão se congregando a Jesus. A Europa, a própria França também não está se congregando a Jesus. Então, essa profecia não se cumpriu ainda. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Mas os povos não se congregaram. Alguns de todos os povos, talvez você possa dizer, não sei se todos ainda, mas há muitos povos, você tem pessoas que se congregaram a Siló. Mas você não pode dizer que os povos como um todo se congregaram a Siló. Isso vai acontecer no futuro. Então, se você crê na profecia, você tem que admitir que Jesus ainda voltará. Ele voltará para reinar, e quando ele voltar para reinar, ele vai fazer justiça na terra e os povos vão se congregar a ele. Tá legal. E a respeito de José, você vai ver no versículo 22 do Gênesis 49, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos solteiros externos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. É especial. Ele foi separado. Mas os outros irmãos podem ficar com inveja. Bom, eles já viveram com inveja dele mesmo, venderam escravo para o Egito, né? Mas quando Deus escolhe abençoar, não adianta ficar com inveja. Você tem que, ou você abençoa junto e se alegra, ou então você vai morrer de inveja, mas você não vai receber a bênção se a bênção não é sua. Então alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Não adianta ficar com inveja daquele que Deus mais abençoou. Ele recebeu a maior parte da bênção. Judá e José. E os outros irmãos, se querem se alegrar e serem abençoados também, abençoe, porque eu te abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Isso a respeito do povo de Israel, né? Sobre a bênção, eu até entendo Deus abençoando aqui, mas tem maldições também. Ele fala sobre Rúben, ele vai falar sobre Esaú, que você vai servir o seu irmão, suas gerações vão servir o seu irmão. Existem maldições na Bíblia. O que podemos falar sobre essas maldições que aparentemente passam de geração para geração? As pessoas falam sobre maldições hereditárias hoje em dia. O que são maldições hereditárias? Existe isso? É bíblico esse conceito? Às vezes as pessoas falam assim: você nasceu nessa família, você tem
esse problema na sua vida, porque isso é uma maldição hereditária na sua vida. Se você for pensar por este lado, olha, você está apegado à pornografia porque isso é uma maldição hereditária. Esse conceito não é bíblico. Não, você gosta de pornografia porque isso é uma maldição hereditária. A não ser que você pense, bom, isso é uma maldição que vem lá do Éden, né? Adão caiu, veio a natureza carnal, então por isso eu sou carnal. Nesse sentido, você pode pensar. Mas, você pensar, o meu pai, ele era ligado à pornografia, então veio uma maldição sobre mim, por isso eu gosto de pornografia. Que maldição? É a sua carne. Você vai na pornografia porque você gosta de pornografia. Se você quiser dizer não, você não. Não está debaixo de maldição que te obriga a acessar a pornografia. Então, se esse é o conceito que as pessoas têm, aí eu faço isso porque é uma maldição na minha família. Não. Você não vai encontrar base bíblica para isso. Você encontra base bíblica para maldições hereditárias nesse sentido de Deus proclamar a respeito de uma casa que isso e isso vai acontecer. Por exemplo, quando ele fala sobre os cananeus, descendentes de Cão, né? E fala, olha, os cananeus estão amaldiçoados, vocês vão servir os seus irmãos. Tinha Sem, Cão e Jafé, a gente já falou sobre isso. Cão teve Canaã como um dos seus filhos, e Canaã foi amaldiçoado por Noé. E fala, gerações de Canaã vão servir as gerações de Sem e Jafé. É uma maldição hereditária. Os povos vão servir. Você tem essas maldições a respeito de Esaú. Esaú vai servir Jacó. Está decretado, não adianta, as gerações vão servir Jacó. O Jacó vai ser mais poderoso. Você tem uma maldição a respeito de Jeconias, um dos reis de Israel, lá em Jeremias 22:30, por exemplo. Jeremias 22:30. Essas são maldições, você pode dizer naturalmente que são maldições hereditárias, porque elas passam de geração para geração, então nesse sentido são. Jeremias 22:30, Deus falando a respeito de Jeconias, ele fala, assim diz o Senhor, escrevi que este homem está privado de seus filhos e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Essa era a maldição. Jeconias era rei de Israel. Por direito, seus filhos vão ser reis de Israel, tem direito. Mas Deus vem e fala, não vai acontecer. Está amaldiçoado, nenhum dos seus filhos vai reinar em Israel. Tá? Então, esse tipo de maldição hereditária, quando Deus decreta, existe na Bíblia. O que não existe é, fizeram uma macumba para a minha família, meu filho nasceu debaixo dessa macumba e agora ele está amarrado, eu preciso desamarrar a macumba. Então, se você é filho de Deus, o seu filho é de Deus, é consagrado ao Senhor. E quando ele se converter, ele passa do reino das trevas para o reino da luz. Tem que desfazer mais maldições hereditárias. Assim, se você for procurar na Bíblia alguma outra libertação além da libertação do nascer de novo, não há. O nascer de novo já te liberta de qualquer maldição, inclusive a do Éden, que é a pior de todas, que te leva para o inferno. Essa é uma grande maldição hereditária. É aquilo que Adão e Eva fizeram no Éden, que transferiu essa maldição da morte e do inferno para toda a raça humana. Essa maldição, assim como essa maldição é quebrada por fé em Jesus Cristo, então as maldições que são decretadas por Deus, elas são quebradas, são quebráveis. Por exemplo, os cananitas, a gente já comentou isso. Raabe era cananita de Jericó. Ela crê no Deus de Israel, ela é liberta e ela entra no povo de Israel. Se você quer se livrar da maldição, você crê em Deus e você liberta a maldição. E aí Raabe vai aparecer na genealogia de Jesus. Você tem Jeconias, amaldiçoado, seus filhos amaldiçoados, não virá rei da casa de Jeconias. Só que tem um rei que veio da casa de Jeconias. O rei dos reis veio da casa de Jeconias. Esse é o incrível desta passagem, que Jeconias está amaldiçoado
E não haverá rei, mas o Rei dos Reis. Se você ler a genealogia de Mateus 1, está lá o nome de Jeconias. Ele está na genealogia de Jesus. Mas se ele está amaldiçoado, como é que pode o Messias vir da sua casa? Acontece que o Messias não é semente física de Jeconias, porque José é descendente de Jeconias. Só que Jesus não é descendente físico de José, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele herda o direito ao trono que está no seu pai, que é José, que vem da casa de Davi. José é descendente de Davi e de Jeconias. Então ele tem o direito, como pai adotivo de Jesus, vamos dizer, que ele não gerou Jesus, ele tem o direito de dar toda a herança e o seu direito de casa de Davi, passa por Jesus. Só que a maldição que da semente de Jeconias não viria rei, como você tem Jesus sendo gerado pelo Espírito Santo, a maldição é quebrada. E Jesus tem direito. É um assunto complicado. Esse é um assunto complicado que os judeus brigam com a gente por causa disso, né? Como que vocês dizem que Jesus é o rei se Jesus está na linhagem de Jeconias? Não pode. Não pode. Porque é a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E a mulher, que é Maria, não está debaixo da maldição. E o maravilhoso é que Maria também é da casa de Davi. Mas essa é uma outra história. A gente está estudando Esaú e Jacó, né? Vamos parar com divagação e vamos voltar para o texto de Gênesis 5, né? Amanhã vai começar a série de Davi. Como? Amanhã a Record vai começar a série de Davi. Davi. Vai reprisar? Eu não sei. É reprise isso, né? Deve ser. Ser. Eu não sei também, que eu também não assisto. Eu também não. Enfim, lá em Gênesis 24, olhando a história de Esaú e Jacó, então nós vemos o que Esaú perdeu porque desprezou, certo? Aí, você tem em Gênesis 26, então vamos voltar aqui, sobre o arrependimento de Esaú. Então ele é profano primeiro porque ele despreza a sua primogenitura. Hebreus, que nós lemos no começo da aula, diz que quando ele quis buscar lugar de arrependimento, ele não achou, mesmo que com lágrimas ele buscou, já era tarde, já vendeu, já perdeu, né? Então o profano, ele fala isso também, né? Um dia eu me arrependo, um dia eu aceito Jesus, um dia eu vou para a igreja, um dia eu tomo uma decisão, ou então vai para a igreja, gosta, mas não quer compromisso, um dia eu vou aceitar Jesus, um dia eu vou ser batizado, sempre um dia. E Esaú era assim, deixou para mais para frente. O que será que ele pensou, né? Vendeu a primogenitura, encheu a barriga, aí não estava mais com fome. Será que ele ficou pensando, mas o que será que eu fiz, né? Eu joguei fora a minha herança, a maior parte da herança. Eu acho que vai esquecer isso aí. O pai não vai cair nessa, né? Quando chegar na hora, eu falo para o pai que você mentira do Jacó, né? Sei lá. Ele era profano mesmo, só que ele ter jurado não quer dizer muita coisa. Aí eu jurei que eu vou. E tanto que, quando ele vai se apresentar para ser abençoado por Jacó depois, vamos ver. Gênesis, desculpa, Isaac, né? Obrigado. Você tem lá no fim da vida do Isaac, né? Você sabe que o Jacó entra primeiro, o Jacó finge que é Esaú. O Isaac estava cego, velho, já meio senil. E aí a mãe chega para o Jacó e fala: olha, Jacó, o Esaú vai ser abençoado, o Isaac vai abençoar Esaú. Ele pediu para o Esaú caçar um animal ali para fazer uma comida para ele, porque ele vai abençoar, vamos roubar a bênção. Aqui temos duas coisas. O Isaac, eu tenho convicção, a Bíblia não diz isso, mas Deus falou para Rebeca que Jacó é que vai ser abençoado. Claro que a Rebeca falou para o Isaac: olha, Isaac, Deus me disse que a bênção é do Jacó, só que eu creio que o Isaac não aceitou isso, porque ele queria abençoar Esaú. Como que o Isaac
sabendo que Jacó é o escolhido, ele ainda pede para Esaú buscar uma caça para abençoar Esaú. Por que o Isaac fez isso? O Isaac ia abençoar Esaú. Ele queria abençoar Esaú, apesar de que Deus já disse que a bênção é do Jacó. Mas Isaac tinha um apego ao seu primogênito, ele gostava, então ficou. Eu sinto uma fraqueza de Isaac aqui. Enfim, a mãe disfarça o Jacó de Esaú, manda o Jacó falar com Esaú, falar com Isaac. O Isaac fala, não está enxergando, fala, as avós é do Jacó, mas a pele é do Esaú, que é peludo, né? A mãe cobriu ele com pele de animal e tal. Disfarçou o filho de Esaú. Enfim, o Isaac abençoa o Jacó pensando que está abençoando Esaú. Aí aparece o Esaú com a caça. Ah, está aqui a caça. Olha só como é que o Esaú se apresenta. No versículo 31 do Gênesis 27. Vamos ver o 30. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac seu pai, e veio Esaú seu irmão da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito. Esaú: como assim teu primogênito? Você já não vendeu? Ele já estava querendo a bênção de primogênito, que ele já tinha vendido, com juramento. Então, Esaú tentou dar um golpe em Jacó também. Não é só o Jacó que é enganador nessa história. O Jacó enganou o pai dele, mas o Esaú queria passar a perna no Jacó, meio que sem avisar nada, falou: agora eu vou pegar a bênção, e quando o Jacó chegar já era, né? Não deu certo, ele já chegou atrasado e já perdeu. O pai, quando ouve isso, ele estremece, né? Versículo 36. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande, e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e o abençoei, e também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoe também a mim, meu pai. Verdade, já era. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? O que significa Jacó? Enganador. Esse é o nome dele. Que pai que põe o nome de enganador para o filho? Mas é isso que significa Jacó. Por isso que já 2 vezes me enganou. Uma lá, quando não enganou, na verdade a primeira vez ele me enganou. Uma, ele roubou a primogenitura, né? Oferecendo um prato de lentilhas. Essa foi a primeira vez que o Esaú está falando. Passou a perna em mim, mas não enganou, ele vendeu porque quis, né? E agora enganou mesmo, né? Agora tomou a bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaac e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? Ele já vai ser o seu senhor, Jacó vai ser o seu senhor. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoe também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. O dia do juízo vai ser assim. As pessoas vão chorar: Senhor, ainda uma chance. Não vai ter uma chance. Chance aqui. Enquanto as pessoas estão nessa vida, as pessoas têm a chance. Uma vez que passou, a chance. Tem coisas que Deus dá uma segunda chance. Tem coisas que Deus não dá uma segunda chance. Você tem a chance, é um período que se chama hoje, para a pessoa se arrepender e se converter. Uma vez que passou, depois da morte, não adianta sonhar com o purgatório, sonhar com a reencarnação, sonhar com o que for. Você está morto e você vai a juízo. E aí não há salvação depois para os mortos. Não adianta acender vela, não adianta interceder, não adianta pedir para Maria, pedir para São João, para quem for. Já foi. A pessoa tem a responsabilidade aqui de tomar a decisão. E aí, a bênção, entre aspas, que sobrou para Esaú
Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. Isso uma vez. E pela tua espada viverás. Você vai ter que lutar para viver. Vai ter que usar a sua espada. E ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Algum dia você vai se libertar dessa servidão. Ela não vai ser eterna a respeito do teu irmão. Então o que aconteceu? Isso se cumpriu. Esaú, que é Edom, foi habitar no monte Seir. É uma montanha que fica mais ou menos na região ao sudeste do Mar Morto, pior região para se morar. Não nasce nada, um monte morto mesmo. Ele habitava nessa montanha e sobrevivia de saquear as pessoas e levar o que eles tinham. Ali habitaram os edomitas. E eles serviram primeiro a Saul, que os derrotou. Depois Davi os derrotou e eles tiveram que pagar tributo a Davi. Então se cumpriu essa profecia. Mas um dia o rei Jorão, se eu não me engano, o Jeorão, eles conseguiram se revoltar contra ele e foram bem sucedidos. Então sacudiram o jugo de sobre si na época do rei Jorão. Então se cumpriu a profecia, mas a vida deles continuou difícil. E isso não é de fato uma bênção, não é o que ele estava esperando. E por isso ele vai odiar Jacó. E vai pensar um plano em matar Jacó. Ele pensou: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Dentro disso, a mãe de Jacó, Esaú, vai bolar um plano para salvar a pele do Jacó. Olha, Jacó, eu ouvi o seu irmão falando que ele vai querer te matar. Ela ouviu ele falar. Então vamos fazer o seguinte: você vai e viaja para a terra da nossa família lá e vai procurar uma esposa. Precisa uma desculpa para você sair. Não posso contar para o pai que o filho quer matar o outro, que aí ele vai morrer do coração. Então a gente arma um plano aqui, você vai buscar uma mulher. Aqui eu queria colocar mais um ponto do profano, uma característica do profano. O profano faz o que quer e ele não tem respeito à autoridade dos pais ou de Deus, ele é profano. Esaú, essa história de buscar uma mulher, ele é um exemplo do profano. Por quê? Com quem que Esaú se casa? Com quem Esaú se casou? Não Jacó, Esaú. O Gênesis 26, 34 nos diz, antes dessa história toda, é importante para entender a história, com quem Esaú se casou. Se você olha o casamento de Esaú, primeiro, como foi o casamento de Isaac? Quando Abraão casou Isaac, seu filho, como é que foi que ele buscou uma esposa para o Isaac? Buscar, não das cananeias, por favor, não dessas mulheres aqui, dessa raça que é amaldiçoada e que não serve a Deus. Eles são uma raça que não serve a Deus, pagãos idólatras. Não, vamos buscar a nossa parentela ali. Então, esse foi Isaac, casou com Rebeca. Como que foi Esaú? Sabendo das bênçãos que vêm dessa família, da maldição que está sobre os cananitas, ele vai, no versículo 34 de Gênesis 26, ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu, daqueles povos. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Eu não sei o que elas tinham, porque o texto não diz como elas eram. Você pode imaginar que tipo de mulher que era, que o sogro e a sogra não aguentavam. Mulheres que só traziam amargura. Então, Rebeca, mais para frente, ela vai usar isso como desculpa ou motivo para tirar Jacó de casa e salvar Jacó de Esaú. Olha só no capítulo 27, no versículo 46, e disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et,
Se Jacó tomar a mulher das filhas de Et, como estas são filhas desta terra, para que me será a vida? Eu prefiro morrer se o Jacó casar com uma mulher daqui igual o Esaú. Não aguenta essas mulheres. Então, aí ela usa isso como desculpa. Olha, Isaac, vamos mandar o Jacó casar lá com as amarelas. Aí ele manda, se o Jacó obedece, ele vai. Mas aqui a gente tem o profano, ele casa com quem quer. Não está nem aí. Deu vontade de casar com essa, no caso. Ah, mas Deus disse que é para casar com crente. Vou contar dessa aqui, é mais bonita. Então ele casa com ela. Aí você tem a Rebeca dando um exemplo aqui do só que mal acompanhado, né? Como diz Salomão em Provérbios. Eu separei alguns provérbios aqui que falam sobre isso. Vamos dar uma passada rapidinha. São provérbios que falam sobre mulheres com quem você não deve se casar. O Provérbios 12:4, ele diz, não precisa abrir em todos, que eu vou tentar ler rapidamente todos eles. Provérbios 12:4, ele diz, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como um apodrecimento nos seus ossos. Procede vergonhosamente, aí pode ser imoralidade, adultério, sei lá, procedimento vergonhoso, um vexame. Mulher que dá vexame é vergonha para o seu marido. Provérbios 14, versículo 1, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Existe uma responsabilidade sobre a edificação do lar que está sobre a mulher aqui. Claro, o homem tem responsabilidade também, mas a ênfase aqui nesses textos é sobre a mulher. Talvez pelo fato dela passar mais tempo em casa com os filhos, ela tem essa responsabilidade mais enfatizada nesses textos. Provérbios 19:13. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. O que é gotejar contínuo? As contenções da mulher são um gotejar contínuo. O que ele quer dizer com isso? O que é gotejar contínuo? O que é isso? Por que gotejar contínuo é uma coisa ruim? Você está tentando dormir e está aquela torneira pingando, né? Tem um desenho do Pato Donald antigo, né? Que ele tentava dormir, tentava amarrar aquela torneira de qualquer jeito e não parava. Então, goteja. E não para de gotejar. E a mulher está ali. Contenda. Ah, você não fez isso, você não fez aquilo, você não ensinou seu filho, e não para. E o gotejar contínuo são as contenções da mulher. Provérbios 21:9. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Outra tradução diz, é melhor morar no canto deirado, parece. Telhado, né? É melhor morar num sótão com goteira do que uma casa ampla com uma mulher rixosa. Basicamente é isso que ele está dizendo. Antes só do que mal acompanhado. Como? O que o provérbio está falando. Sabe por que ele está falando isso? Sabe por que o Salomão está falando? Primeiro que ele é homem, né? Ele não tinha experiência de morar com um homem para reclamar do homem. Então, ele fala da mulher. É mulher lixosa, tem alguma que você doer essas coisas não. Segundo lugar, Salomão tinha 700 mulheres. Vamos jogar por baixo que ele tivesse 10% de mulheres rixosas. São 70 mulheres rixosas reclamando sem parar. Então, ele sabe. Então, 700 se fosse fora as 300 concubinas. Mas ele não está apontando o erro dele agora, ele está apontando delas. Então, o fato é que essa era provavelmente a característica das filhas de Et, que o Isaac e a Rebeca não aguentavam mais. Não aguento essas mulheres. Por favor, vá buscar em outro lugar. Não dá para aguentar. E o interessante, só para nosso tempo já está esgotando, só para encerrar com Esaú, ele ouve essa ordem aí para o Jacó procurar.
que a Rebeca envia Jacó para procurar a esposa com a sua família. E aí ele vê que o Jacó obedece e ele fica o queridinho da família, porque antes ele era o queridinho da mamãe e o Esaú era o queridinho do papai. No final, por causa desse casamento atropelado de Esaú, até o papai já não estava aguentando. E o Jacó é o obediente, ele foi buscar a esposa que agrada aos pais. E o Esaú fica com inveja daquilo. Ele pensa, eu vou dar um jeito nisso. Olha só como é que ele faz. No Gênesis 28, versículo 8. Não, vamos ver o 6 em diante. Gênesis 28, 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, já perdeu a bênção, e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e se fora para Padã Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Ele tentou remendar. Não gostaram da minha mulher, das minhas mulheres, vou pegar mais uma. Ficou a emenda pior do que o soneto, né? Porque ele vai, além de pegar 3 mulheres, ainda pega o filho de Ismael, que é outro inimigo da casa de Israel, né? Inimigo, rival de Isaque. Mas não é cananeia, é da casa do meu pai e tal. Mas mais problema. Enfim, a Bíblia não retrata isso como sendo uma boa decisão. O Esaú fazia tudo errado, esse aqui é o fato, né? Jacó era também, a gente vai ver o caráter de Jacó outro dia, né? Mas o Esaú, de fato, não tinha respeito, era profano e quando tentava arrumar, estragava mais. Então ele é um retrato do ímpio na Bíblia, pessoa que não tem Deus e que no final vai querer, mas vai ser tarde demais. Jacó é um retrato de uma pessoa que crê, é o retrato de uma pessoa que é ruim por natureza, como todo ser humano é, mas que Deus vai buscar, e ele vai buscar logo em seguida nessa viagem. Deus busca Jacó e Jacó crê. Então o diferencial está na fé. Jacó crê e o Esaú é profano. Então maldade os dois têm, natureza carnal todos nós temos. Nós não somos melhores do que os outros, em momento algum, em hipótese alguma. Só que existe algo que faz a diferença entre o povo de Deus e os filhos das trevas, que é, os filhos das trevas não querem saber da luz de Deus. Quando a luz brilha, eles fogem da luz. E aquele que é do Senhor, quando a luz brilha, ele corre para a luz. Ele enxerga que é ali que está a minha salvação. Essa é a diferença. É isso que vai fazer toda a diferença. Vamos encerrar aqui, que eu passo a palavra então no nosso